A história de José é uma das mais emocionantes da Bíblia. É a história de um jovem que enfrentou traição, sofrimento e desafios, mas que, com a ajuda de Deus, superou tudo para se tornar uma das pessoas mais poderosas do Egito. Hoje vamos conhecer a jornada de José, desde o poço até o palácio. José era o filho favorito de Jacó, seu pai, o que gerava inveja entre seus irmãos. Jacó fez para José uma túnica especial de várias cores, e isso só aumentou o ressentimento dos irmãos. Além disso, José tinha sonhos estranhos, onde ele via seus irmãos se curvando diante dele. Quando ele contou esses sonhos, os irmãos ficaram ainda mais irritados. Um dia, os irmãos de José estavam pastoreando ovelhas longe de casa, e Jacó pediu a José que fosse verificar como estavam. Quando José chegou, seus irmãos viram a oportunidade de se livrar dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas, em vez disso, decidiram jogá-lo em um poço vazio. Eles arrancaram sua túnica e o jogaram no poço sem água. Logo após jogar José no poço, uma caravana de mercadores ismaelitas passou pelo local. Os irmãos, ao invés de deixá-lo morrer no poço, decidiram vendê-lo como escravo. Eles o venderam por 20 moedas de prata, e José foi levado para o Egito, longe de sua família. Para encobrir seu ato, os irmãos pegaram a túnica de José, sujaram-na com sangue de um animal e voltaram para casa. Eles mostraram a túnica a Jacó, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. Jacó ficou devastado e chorou amargamente pela perda de seu filho querido. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido como escravo para um homem importante chamado Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, José era dedicado e fiel a Deus. Ele trabalhou duro, e Potifar logo percebeu que Deus estava com José em tudo o que ele fazia, o que o levou a promover José para cuidar de toda a sua casa. José prosperava na casa de Potifar, mas enfrentou uma grande tentação. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou, mantendo-se fiel a Deus e a seu senhor. Sentindo-se rejeitada, a mulher acusou José falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou prender José e jogá-lo na prisão. Mesmo na prisão, José permaneceu fiel a Deus. O carcereiro viu que José era um homem justo e confiável, então colocou José no comando dos outros prisioneiros. Lá, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, um copeiro e um padeiro, que estavam presos com ele. As interpretações de José eram precisas, e logo o copeiro foi liberto, como José havia previsto. Anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, que agora estava livre, se lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. Ele explicou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a se preparar para os anos de fome. Quando os anos de fome chegaram, os irmãos de José foram ao Egito para comprar alimentos, sem saber que José agora era o governador. Ao vê-los, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Depois de testá-los, José revelou sua identidade e, em um momento emocionante, perdoou seus irmãos e os trouxe para viver com ele no Egito. A história de José nos mostra como Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em grandes bênçãos. José passou de escravo a governador, e através de sua fidelidade, Deus salvou não apenas o Egito, mas também sua própria família. Esta é uma lição de perdão, fé e o poder do plano de Deus em nossas vidas.